dia de Fesli, oes vrustelirari valu. Dia de Fesli, oes vrustelirari valu. Olá, boa tarde e sejam bem-vindos a mais esta sessão do Livros ao Oeste, sessão que tem por título aquela que é a pergunta-chave desta edição. Afinal, quantas histórias cabem numa história? Estão anunciados 3 convidados, neste momento só estão a ver 2. É verdade, se isto fosse uma conversa presencial num palco, eu saberia já dizer-vos se vão manter-se 2 até ao final ou não. Como estamos a fazer isto neste formato online, o Onjaki está fora de Portugal, o António Mota está no Norte, o António Torres está no Brasil, a incógnita mantém-se. Ele poderá ainda entrar na conversa ou não. A verdade é esta, só saberemos no final. Aproveito para dar as boas-vindas aos meus 2 convidados neste momento, António Mota, Onjaki. Sejam muito bem-vindos ao Livros ao Oeste. Olá, olá João, olá Onjaki. Um grande abraço. Olá povo. Ora viva. Bom, vamos então tentar descobrir quantas histórias cabem numa história. Em Luanda, cada vez uma pessoa não sabe passar um dia só sem inventar uma história. Isto escreve o Onjaki no seu mais recente livro, o livro do deslumbramento. Um livro que vive muito de episódios da infância, da juventude, de peripécias em família, com amigos, patuscadas, encontros e desencontros, afetos, afinidades. Onjaki, fala-nos um pouco de como é que foi fazer este livro, que é um misto entre ficção e livro de memórias, como se consegue facilmente perceber. Sim, João, boa tarde. Primeiro agradecer pela insistência, pelos convites. Estamos já há alguns anos para tentar trazer-me a esta grande festa da palavra. Este ano conseguimos e para o ano conto, sem pandemias, estar aí fisicamente em abraço e um em gosto. vinho também, É um gosto, se for possível. exatamente. Eu acho que este livro do deslumbramento se cruza bem com esta vossa proposta de quantas histórias cabem nas histórias. Creio, já aconteceu outras vezes, mas é a segunda vez que me acontece tentar, não sei se consegui, fazer caber tantas histórias numa história só. Há um outro livro já antigo chamado Quantas Madrugadas Tem a Noite, que é mais ou menos, de facto, essa ideia de quantas madrugadas parece um jogo com a pergunta. Exato, quantas madrugadas poderão caber numa noite? Não desgosto, eu acho que o livro foi-me aparecendo como um labirinto, como um puzzle, entre memórias, ficção e os caminhos da escrita. Eu, pessoalmente, há muitos anos que abandonei os passaportes e as fronteiras entre a realidade e a ficção. Bom, morando em Luanda e sendo angolano, não faz sentido distinguir a ficção da realidade, não é? Como tu sabes, somos todos os dias postos à prova e perto de uma realidade que é em si, se não ficção, coberta e encoberta de materiais próprios para a ficção. Uhum. António. Olá. Bem-vindo. Olá João. É um gosto estar aqui, quero agradecer-te mais uma vez estar para nós é que é. Para nós é que é um gosto. Ano passado também não foi, há 2 anos não pude, desta vez vai ser desta forma. E por isso esta é a edição do reencontro. Exatamente. Sim. Eu fui muito feliz lá nos Livros a Oeste, gostei muito de lá estar, foi uma grande marca, foi muito bonito. E voltarás a ser, certamente, e voltarás a ser. Olha, um dos teus últimos livros, até um pouco diferente de muitos outros,
chama-se No Meio do Nada e, curiosamente, tem alguns pontos de contacto com o que acabámos de ouvir nas palavras do Onjaki, porque este No Meio do Nada é constituído por diversos perfis, corrige-me se estiver errado, que são eles próprios pequenas histórias, não é? São diversas figuras, cada uma delas tu traças, o perfil de uma figura, homens, mulheres. Mais uma vez, tal como com o Onjaki, ficamos também ali a tentar perceber, imaginar o que é ficção, o que é memória pura e dura do autor António Mota. E com essas várias histórias, tu vais construindo este livro, que, ao contrário do título, é cheio de muita coisa. Mas é também uma história construída pela conjugação de várias histórias, não é? Sim, eu concebi o livro como vozes, monólogos, alguém que está a falar. Eu lembro-me que quando comecei a pensar nisto, foi numa viagem de comboio. Como eu viajava muito, não é? E andava muito de comboio. E a meu lado ia uma senhora que usou 3 vozes diferentes. Uma voz para a empregada, a dizer-lhe o que é que estava no frigorífico. Outra voz para supus que fosse o marido, a dizer-lhe que não ia jantar porque estava muito atrasada e que ainda ia ter uma reunião. E depois de ter feito estas coisas, uma terceira voz a dizer: amor, está tudo resolvido. E eu achei aquilo delicioso, eu ia encantado e a imaginar como é que as pessoas são capazes de fazer uma pessoa ser tantas pessoas. As pessoas que nós achamos, digamos, vulgares, normais, todos nós somos muitos outros. E então aí eu muitas vezes olhava para uma cara e tentava a partir daí fazer uma história. A maior parte do livro é tudo pura ficção. Claro, como em todos os livros, há a minha parte, que também também ponho lá a carne a assar, como estou a dizer, e então é um livro é um livro de muitas vozes e, sobretudo, é um livro de muitas mulheres, com muitas mulheres, poucos homens, e os meus homens até são muito maltratados no meu livro. São fracos, são muito bem tratados. As mulheres. Foi um livro também que me deu um gozo enorme fazer, porque foi a comemoração dos meus 40 anos de livros, e quando eu ia às escolas, ou enfim, diziam sempre: então, não escreve, porque é que só escreve para crianças, não escreve para adultos? Eu achava piada, porque quem sabe escrever é como quem dizia a Agostina: quem dança, dança tudo, não é? Tanto se dança balé, como se dança o malhão e a chula, e enfim, e zomba, e essas coisas todas. E a escrever é a mesma coisa, quem gostar de escrever. E isto não foi uma prova de emancipação, nada. Foi um gozo que me deu escrever livro e portanto ele aí está. Mas lá está, tu já explicaste que grande parte destas figuras que surgem ao longo do livro são de facto inventadas por ti, não é? São construídas por ti, mas toda a gente sabe que quando falamos dos outros ou sobre os outros, no fundo estamos a falar é sobre nós, não é? Claro. Portanto, se formos perspicazes, poderemos perceber um pouco melhor como é o António ao lermos a descrição destas vidas. Bom, aí o António que escreve é diferente do António, o outro António. Lá está, somos muitos Antónios. Mas eu acho que sim, nós, no fundo, as histórias é aquela história da cebola, não é? São cascas, vais tirando a casca, e há quem é bom a descascar as cebolas e ver tudo o que lá se passa. Eu teve acontecido ter escrito coisas que depois, na interpretação que dão, eu fico espantado. Como é que eu pensei? Eu não pensei nisso, mas dizem que foi assim. Eu acho maravilhoso pensar nessas coisas. Na altura, no ato, que é coisa maravilhosa, eu que me leva a escrever, eu penso que toda a gente, o que me leva a escrever é o ato maravilhoso da concepção
da história estar a acontecer. Isso é parte que eu procuro, que é a parte da escrita em si, das coisas surgirem do nada, não é? E as histórias irem se encaixando noutras histórias. E as imagens, a superposta de imagens, isso é a parte maravilhosa que me faz escrever, que gosto de escrever. Claro, depois há outra parte, a parte do trabalho, não é? De seduzir as coisas, de limpar. Isso dá um imenso trabalho, não é? Mas pronto, faz parte. Diz, Jackie, ias comentar? Não, ia perguntar ou ia fazer uma brincadeira com o António, claro, se ele preferiria dançar o malhão ou o balé, mas independentemente dessa brincadeira, queria perguntar ao António se ele é uma pessoa que por dentro dança. Não sou muito de dançar, não. Já me aconteceu, mas olha, já me aconteceu. Houve uma altura que eu escrevia com música. Escrevia com música. Não com vozes, mas com música instrumental. Ou então vozes que eu não de línguas que eu não conheço. Eu, uma altura, lembro que uma vez estava a escrever e escrevia nas teclas como espécie de. Eu estava a tocar a bateria, estás a ver, a fazer o compasso e a escrever assim. Mas raramente isso acontece. Não, eu pessoalmente sou daquela história da garrafa cheia, não é? Da meia cheia, eu para mim está quase vazia, não falar por cima, sou muito, nesse aspecto, acho que às vezes até sou um bocado por causa de ser assim, pragmático ou a mais para baixo, eu acho que isto não é boa ideia, mas pronto, vejo sempre coisas diferentes. Jackie, diz-me uma coisa. A grande maioria dos teus livros, se não a totalidade, passa-se em Angola. Sim, ultimamente sim. Tens coisas que não se passam em Angola, ficções? Tenho, sobretudo no universo dos contos e também algumas coisas no universo da literatura infanto-juvenil. O que sim se passa em Angola são 3 ou 4 obras que giram em torno desse eixo que são os anos 80, esta sendo a mais recente, a deslumbramento. É uma coisa que eu noto muito, uma tendência que noto muito em relação aos autores angolanos, nomeadamente, principalmente, se calhar, aos mais recentes, vá lá, àqueles que são nossos contemporâneos, é de facto esta necessidade constante de estar a trabalhar sobre o território onde se movem. Uns nos anos um pouco mais recuados, outros numa época mais contemporânea, mas como se houvesse de facto essa necessidade constante de regressar ali, de trabalhar sobre aquele cenário, sobre aquelas memórias. Curiosamente, no caso do António Mota, a coisa não é muito diferente. Eu não estou a ver nenhum livro do António Mota que se passe em Nova Iorque, em Paris ou em Zurique, exatamente. Há aqui qualquer coisa, o porquê, não é? Conseguem perceber esse porquê? Olha, eu ia dizer só, em relação aqui, eu acho que há um fenómeno curioso que é, bom, há muitas hipóteses. Uma delas é que me parece, por vezes, que os escritores, os artistas, do modo geral, não são só os escritores, a fotografia, a performance, a instalação performática, aqui trabalha muito ou com a cidade ou com as pessoas da cidade, no eixo que se cruza sempre ou com a guerra ou com a memória da guerra. Isto em termos gerais, haverá casos específicos, não é? Eu penso que é uma tentativa humana, bela, de uma certa reconstrução do seu espaço, o seu espaço cidade, o seu espaço afetivo, como se houvesse uma geração que, digamos, preferisse, isso é curioso, preferisse dizer eu não gostaria, enfim, de ter nada a ver com a guerra, mas não consigo respirar e falar artisticamente sem passar pela guerra. O que eu acho que faz sentido. Acho que a guerra, ainda no outro dia disse isto, já não sei quem é que me disse isto, eu até apontei, dizia que a guerra é um fantasma lento. E por que é um fantasma lento?
porque é um fantasma que demora a partir. A guerra demora a descolar. Se ainda hoje falamos e tratamos, bom, vida é os coitados da Palestina, da Segunda Guerra Mundial, imagina nós aqui que sempre tivemos em processos de guerra, ou de resistência à ocupação colonial, ou de lidar com aspectos da Guerra Fria, ou entre nós, não é? Portanto, eu acho, ao mesmo tempo que acho que é preciso que os artistas se descolem um pouco da sua realidade local, ao mesmo tempo entendo que ainda há qualquer coisa nas gerações africanas mais novas de uma tentativa de reconstrução da sua própria realidade através da arte. O que é bonito. Pode ser bonito e pode ser limitador também. Um outro aspecto em que tu também avanças, digamos assim, por essa questão da identidade é a questão da linguagem. Nós pegamos nos teus livros e há um linguajar, como nós dizemos em termos coloquiais, que é tipicamente angolano, não é? Mesmo o extrato que eu li há pouco, a forma como sintaticamente está construído, não é de um escritor. Sim. E é curioso porque tu estudaste em diversos países europeus, tens uma grande experiência de circulação pelo mundo ocidental, contactas com muita gente, mas tens alguma resistência, no bom sentido do termo, de não te deixares completamente contaminar e conseguires manter esse elemento, não é? Essa ligação à linguagem matricial. Sim. Porque isso encontra-se no mas livro que acaba de sair, por exemplo. Sim. Depende de... Não, ia dizer que depende muito do registro também. Voltamos a este registro, que é um registro de um personagem narrador, não é apenas um narrador, é um personagem narrador que, de facto, se expressa num tom coloquial e com um modo verbal, digamos, que está datado entre a sua própria gíria, a gíria da cidade, e ainda, eu estou a chamar gíria conscientemente, não estou a dizer calão, a sua própria gíria, do seu grupo, não é? E também uma gíria dos anos 80, que é outro subgrupo, não é? Nesse sentido, e nesses livros, Bom Dia Camaradas, Os da Minha Rua, A Avó 19 e o Livro do Deslumbramento, tu vais encontrar o mesmo tipo de narrativa presa à oralidade. Se tu fores ler um livrinho chamado O Assobiador, ou um livro de contos que eu tenho, que é Sonhos Azuis pelas Esquinas, o registro, embora eu acho que haja um fator pessoal, digamos que é o Onjaki, acho que o registro já não é bem a coloquialidade de Luanda e de Angola. Agora, o estilo de cada um, sim, acho que costuma continuar impresso nas obras, sim. Eu há dias estava a ler uma entrevista com o Carlos Matos Gomes e ele dizia uma coisa ainda sobre a questão da linguagem e de Angola, que eu fiquei a pensar. Ele dizia, Angola, por exemplo, é uma construção portuguesa, independentemente da questão política e do que se acha sobre isto. O que me chamou a atenção no discurso dele foi quando ele diz: quando fui para lá, em 1969, os africanos não se consideravam angolanos. Eram caluandas, bacongos, ovibundos, ovambos, guanhamas, ganguelas. Isto reflete-se de alguma forma depois na literatura que nós vamos encontrando nos diversos autores de um país como Angola, por exemplo? Bem, primeiro quero responsabilizar essas verdades absolutas a esse autor. Essas verdades absolutas que ele transmitiu sobre os africanos, sobre Angola e sobre como as pessoas se expressam em Angola são da responsabilidade dele próprio. Acredito que, seja em 69, seja em 47 e seja depois da independência, Angola é formada por uma conjuntura múltipla e diversificada de realidades culturais, étnicas, que chegam à linguagem e às línguas. Dito isto, não se pode comparar a Angola que ele encontrou em 69 com a Angola pós-independência ou com a Angola agora do século, né? No sentido em que eu penso, na minha opinião e não na dele, ele está equivocado em pensar que duas coisas, que Angola é uma construção portuguesa, não sei onde é que ele foi buscar essa ideia. Pois, é por isso é que eu disse, não, eu passo por cima dessa parte, porque essa parte seria mais política e ideológica, era uma outra questão. Sim. O que me interessa aqui é mesmo esta questão das etnias e das línguas, da linguagem, uma vez que falaste até da questão da gíria, não é? E como estamos a falar de haver aqui alguns traços comuns na escrita de alguns escritores angolanos,
mas depois da forma de criar essa linguagem, se esta multiplicidade, vá lá, de etnias, de origem específica, se reflete de alguma forma depois na transcrição para um discurso escrito. Reflete-se porque essa diversidade varia muito. Por exemplo, eu sou um autor que não conheço 10 línguas nacionais de Angola, outra, não conheço no sentido que não domino, outra que não a língua portuguesa, portanto é diferente de um autor como Fernando Costa Andrade, como Chicatata Mbalundo, como Jaca Jamba, que vêm de língua materna, o Chicatata não, mas o Costa Andrade e o Jaca Jamba, de língua materna umbundo. Ou seja, isto vai fazer com que a sua lógica de expressão dentro da língua portuguesa seja outra, não é a original, não é o primeiro afeto linguístico, exato. E também não sei, não é a língua de partida, como diriam se na cabeça estão a trabalhar com o processo. Não é a língua de partida, Então, isso origina com que eu acredito, João, que sim, haja estilos diferentes. Aqui nota-se muito, há estilos diferentes. Claro que há, eu quando falava em particularidades, falava de conteúdo. Mas nos formatos, e até nas sintaxes, e até, digamos assim, nas densidades autorais, eu penso que sim, que essa diferença é muito acentuada. O país é muito grande, no sentido, não é grande territorialmente, geograficamente, é muito grande na multiplicidade de realidades que coexistem em paralelo. Então, como diria o Rui Duarte Carvalho, nunca é possível explicar em simplicidade, em resumo e muito rapidamente, fenómenos que demoraram anos a complexificar-se e que ainda hoje permanecem complexos. Por isso é que essas declarações, eu quando cheguei a 69 ou 75 ou ontem a Angola, encontrei os africanos assim. Isso não existe. Nem os africanos, nem todos os angolanos. Não existe um conjunto. Mas existe esta multiplicidade étnica que depois terá um reflexo na forma de expressão, no vocabulário. Falaste aí na questão da gíria. Possivelmente haverá vocábulos mais utilizados num quadrante do que no outro, por aí afora, não é? Com certeza. Além das outras divisões todas que são internacionais, da estratificação social, que também tem... Sim, mas aqui interessa-me ir pela questão da linguagem. Isso seria um outro campeonato. E tu compreendes o que eu estou a dizer? Eu, por exemplo, quando encontro o António Mota, ficamos ali a primeira meia hora, é difícil entender o que ele está a dizer. Mas isso é por razões da brincadeira e do afeto. Nós gostamos tanto de nos encontrar que passamos a primeira meia hora a rir e a gozar uns com os outros. Então é a melhor meia hora. António, eu aproveitava precisamente para te passar a palavra, pegando ainda neste tópico. O António Mota, escritor, só poderia ser transmontano, pegando nesta questão da linguagem, do vocabulário, do estilo, do imaginário. Nós, se lermos os livros do António Mota, dizemos, este tipo só podia ser transmontano? Pois, João... nós quando estávamos a escrever, quando comecei a escrever não tinha noção nenhuma eu pensava que era português, que pertencia a Portugal. Só que depois há uma espécie de pirâmide, isto é o que eu penso, eu pensava, havia uma espécie de pirâmide que tinha o topo em Lisboa, e depois aquilo ia baixando e ficava lá no resto do chão, que era Trás-os-Montes e essas coisas. Eu não tinha bem noção disso, não é? Mas eu sou um produto daquela terra. E, além disso, eu sou um concelho chamado Baião. Para quem não sabe, Baião é o sítio onde está a Fundação Essa de Queiroz, por exemplo. Baião é a terra onde nasceu o Soeiro Pereira Gomes. Baião é onde passou o Camilo Castelo Branco, a Fanny Owen. Sobre isso, Agostina escreveu sobre isso. Portanto, mas o Eusébio era... O Eusébio. Não, esse nasceu... Eu não sei onde é que ele nasceu. Eu estive lá. Eu estive em Moçambique, sim, senhor. Bom, mas acontece que... olha, agora perdi o raciocínio. Acontece que... Estamos a falar de Baião... Eu quero explicar isto. É que isto parece muito... que não interessa nada, mas interessa é que Baião não é Trás-os-Montes. Aí é que está. Baião não é Trás-os-Montes. Baião pertence ao distrito do Porto. Mas somos o meu vizinho é a Serra do Marão. Ou seja, eu olho do sítio onde eu resido, eu olho e vejo a Serra do Marão. E do outro lado, fica Vila Real,
já é atrás dos montes. Mas se eu olhar para o outro lado, tenho o Douro. Lá do Marão, manda os que lá estão. Não é? Do outro lado tenho o Douro. Portanto, também não sou douriense. Não sou douriense eu sou eu, pronto, acabou. Claro. E então eu não tinha noção bem das coisas que escrevia, mesmo a questão dos termos. Né? Eu lembro-me uma vez de escrever uma palavra que é a palavra cerdeira. Cerdeira. E as pessoas, mas o que é isto? Pois, lá está. Eu vou espantar, tive que andar a explicar que cerdeira era cerejeira. Aí já toda a gente explicou. Mas depois dizem que é o regionalismo, que é não sei o quê. Mas eu acho que é uma forma diferente de nós estarmos no nosso território, onde temos as nossas raízes, onde temos onde pisamos, e digamos que eu, quando estou a escrever, estou a fazer o gesto que fazia o meu avô. Não é? O meu avô, quando fazia, depois de estar a terra lavrada, ele pegava numa mão cheia de sementes de trigo, ou de milho, ou de feijão, e espalhava pela terra, não é? E umas haviam de nascer, outras os pássaros haviam de os comer, outras que ficavam, depois havia coisas que nasciam, outras coisas que não nasciam. E a questão a minha questão é exatamente eu estou a fazer o que faz o meu avô. Quer dizer, em vez de semear essa semente da terra, semeio outras coisas que são histórias, e é uma forma também de marcar o tempo, não é? Marcar um certo tempo, marcar o registro da minha passagem por aqui. Nós não temos bem a noção do que estamos a fazer, mas eu, por exemplo, como já ando aqui há muito tempo, eu, por exemplo, se voltar para trás, andar, sei lá, 30, 40 anos para trás e for ler o que escrevi, e sim, esquisito, porque há coisas que tanto mudaram imenso, não é? Tudo é diferente. Nós também vamos envelhecendo, vamos ficando diferentes, mas essencialmente o que fica, eu penso o que fica é o plantar, é pôr na raiz, é o ficar alguma coisa, por pouco ou muito tempo, mas que fique. E depois o resto dos leitores é que podem imaginar e juntar-se a nós e participar daquela colheita, não é? Ou não. Depende de cada um, nós não sabemos. Isto é que é interessante. Não sei se o Jack também tem acontecido muitas vezes. Leitores improváveis, não é? Eu acho que há leitores improváveis que nós pensamos, aquele nunca vai ler um livro meu. E se calhar é o que lê o livro. Aquele vai ler e não leu. Já que estás a falar de leitores improváveis, deixa-me perguntar-te. Tu, obviamente, és entendido por muita gente como um escritor para a infância, não é? Sim. Alguma vez tens a tentação de, quando estás a fazer um livro, de colocar lá algum elemento que sabes que só vai ser entendido pelos adultos, ou pelo menos na profundidade em que tu queres, como uma espécie de subtexto, de private joke, diria um anglo-saxónico? Ou seja, um texto que sabes que a criança vai entender de uma forma, mas que o adulto vai perceber, epá, este gajo está-me aqui a dar uma pescadela de olho para o outro lado. Não, João, não pratico isso. Eu acho que eu tenho que ser muito sincero e muito honesto com os leitores mais pequenos, com os leitores mais pequenos, mais jovens, porque eles apercebem-se logo disso. De tu escreveres um livro dito, há pessoas que até dizem que escrevem para as criancinhas. Quando alguém me diz que escreveu para as criancinhas, eu digo logo que é um livro que não vale nada, eu até ia dizer uma palavra que me digo. Mas enfim, porque não é assim. Tu tens que escrever um livro como se tivesse ali à tua frente crianças que não têm essas maldades. Tu tens que escrever um livro para elas. Não tens que escrever um livro para o adulto. O adulto, se quiser ficar criança, voltar a ser criança, e se quiser sonhar contigo, pois sim, senhora, que entra nessa história. Agora, eu não sou muito de passar mensagens de tipo nenhum nas histórias. Não. Porque eu escrevi 60, acho que escrevi 60 livros didáticos. E sei muito bem o que é escrever um livro didático, não é? Que é preciso lavar os dentes e não sei o quê. Temos pontinhos, não sei. Outra coisa é uma história que tu lês e interpretas da tua forma, da idade que tiveres, do que estiveres a viver, do que estiveres a sentir.
Portanto, resumindo, o que eu disse tudo, que é não faço isso, não faço isso. Tento ser o mais honesto, o mais puro possível, e ao escrever, escrevo para eles, claro, mas lembrando-me, ou tentando lembrar-me que se eu fosse da idade deles, não é? Se eu ia atender isso ou não. Depois também tive uma facilidade muito grande, isso para mim acho que foi importante, foi eu ter sido professor de miúdos pequeninos, não é? Eu fui professor do ensino básico, ensinei muitos meninos a ler, que era um orgulho, e é das coisas mais bonitas ver o miúdo a escrever, a dizer uma palavra, era extraordinário. Quando eles aprendiam uma palavra e eu dava-lhes um diploma logo, estás de parabéns, pai, já sabes ler. Mesmo que fosse um P1U e um T1A, não tem mal. Logo que ele leia, e logo que ele soubesse que aquela palavra, que aquilo entrava naquele mundo da leitura, isso é o mais extraordinário. Portanto, e agora, durante este último ano em que passámos todas essas vicissitudes, tu resolveste, digamos assim, as coisas, como habitualmente, fazendo um livro, neste caso para o teu neto, não é verdade? Os Conselhos do Avô. As mensagens do avô. As mensagens do avô, exatamente. A que colocaste este subtítulo bastante adequado, infelizmente, As Crónicas do Bicho Mau. A tua expectativa é que ele o leia quando? Por estranho que pareça, eu escrevi para o meu neto. Foi extraordinário, porque nunca tinha. Isto a pandemia. Eu não sei dizer isto, mas a pandemia também trouxe algumas coisas boas, trouxe algumas coisas diferentes. Pá. Por exemplo, eu um dia ia andar à volta da minha casa e vi as cerejeiras, uma cerejeira em flor, e eu tinha-lhe prometido ao meu neto que queria mostrar as flores das cerejeiras, porque ele gosta de cerejas, etc. E depois lembrei-me que ele não ia ver nada disso. Então escrevi um pequeno texto pequenino e pus no Facebook e depois disse aos pais, vocês façam o favor de lerem isto ao Santiago. E os pais assim fizeram. E o miúdo ia seguindo e perguntava sempre e conhecia as histórias que eu escrevia. E eu ia publicando no Facebook. Até que um dia eu fazia isso mais ou menos por rotina, para ter que fazer, punha mais ou menos a meio da manhã, publicava a meio da manhã. Um dia não publiquei, pronto. Comecei a receber mensagem. Então hoje não há mensagem. Hoje não temos história. Muita gente. Eu nem sabia, nem me apercebi daquilo. E pronto, e depois daí a editora, a IASA, quando eu começo com a pandemia, no início da pandemia e até ao desconfinamento, que foi em maio, acho eu. Já não me lembro. E, portanto, é o diário e desse diário que eu acho que serve, fica como testemunho. No diário estamos lá todos, não é só o avô, não podermos cortar o cabelo, é tudo que nos aconteceu. Foste partilhando os teus anseios, os teus receios, de alguma forma. Toda a gente, não é? Claro. E pronto, e olha, ficou. Eu gosto muito desse livro, está muito curtinho, mas agora começou o segundo confinamento, disseram, não vai escrever, não, já não me apetece. Claro, não é preciso estar sempre a seguir a mesma forma. Jackie, tu tens tido experiências em diversos registros de escrita e alguns livros que, não sendo, obviamente, estritamente para crianças ou jovens, são muito bem aceitos por um público mais novo. Há um que eu gosto especialmente, que se chama O Convidador de Pirilampos, que foi feito com o António Jorge Gonçalves, não é? Com o ilustrador. Queres-nos falar um bocadinho sobre o processo que levou a este livro, que é de facto um objeto muito sui generis? Sim. Esse livro tem algumas histórias associadas, mas
No fundo, Ele nasce deu origem, de uma ele deu origem, confluência desculpa só de- interromper-te, ele deu origem depois a um espetáculo. A imagem que estamos a ver é do espetáculo, não é? A que esse livro depois deu origem. Um espetáculo Sim, é um multimédia, espetáculo muito bonito que o António. Uhum. O com António luz, preparou este música, espetáculo com a cor. própria história e ele desenha, sim, e ele desenha ao vivo. O José Conde está a tocar. Tem a Cláudia, agora falha o nome da atriz, a Cláudia, bom, uma atriz muito boa que está a fazer a peça com ele. E ainda a Paula Delicave, que está com o António a fazer coisas ao vivo. Portanto, estão duas pessoas, no fundo estão os quatro em palco, mas eles dois estão ali, estão visíveis, os outros dois estão mais escondidos e vão A Paula interagindo. Delecave, que é também Vamos, nossa convidada nesta edição, com o livro que fez com o Ruizinho. Que maravilha. Portanto, Que o tem mundo um é livro pequeno. lindíssimo, eu ia dizer isso, pronto, é isso mesmo. Uhum. Sim. Sim, E e portanto, ficou muito ias a bonito. dizer, este é o espetáculo que resulta do livro O Convidador de Pirilampos. Sim. O António, que fez as ilustrações, já é um colaborador, somos colaboradores há muitos anos, somos também amigos, mas do ponto de vista profissional colaboramos há um tempo, e é sempre o mesmo processo. Eu mostro uma história ao António e digo-lhe abertamente, como disse a Danuta, como disse a Raquel Caiano, se gostares, pega nisto, vamos fazer alguma coisa. Se não houver não é, um ímpeto, não há problema, e devemos de nos encontrar noutras estradas. Mas eu fico sempre admirado com a reação sensorial do António. Acho que ele fez um trabalho lindíssimo, como noutros projetos. O livro cresce, e eu digo sempre isto, este livro é um dos que eu escrevi a meio com ele, porque não só a ilustração dele, mas também a não ilustração, o silêncio, Sim, o escuro, sim. as fórmulas usadas para chegar a soluções gráficas que falam no texto. E às vezes, muitas vezes, eu mudo o texto e mudo com muita tranquilidade, porque acredito que o livro em si quer falar, não é o Anjaki ou o António, é o livro. Não é? Isso é uma coisa muito boa, me deixa muito tranquilo trabalhar com essas pessoas e com outros também, porque também são amigos, falam com franqueza, criticam com franqueza, chegamos a uma conclusão com bastante abertura, sabemos o que é preciso retirar. E o António tem, de É um facto, livro esse bonito. registro. Tu falaste aí da questão da ausência de desenho. Da mesma forma que a escrita se faz com palavras e pausas, também a imagem se faz com manchas de cor ou ausência, não é? E o António domina muito bem Exatamente. essa consciência. E muitas vezes tem a calma de deixar o desenho respirar, de propor páginas sem texto, e os editores têm sido cúmplices, entendem que aquilo não é um capricho, é um caminho a ser percorrido. Mas ia-te dizer uma coisa, que eu não me lembrava bem, e depois, passado um tempo, ao reler esse livro, há duas coisas bonitas. Uma é que esse livro vem de uma história que a mãe do meu filho contava a ele quando ele era pequenino, e também ele próprio também contribuiu. Isso vem lá, as contribuições tanto da Renata quanto do Lino. E outra foi que foi-me aparecendo ali um avô que não era um avô tão, digamos, tão meu, era mais um avô literário. Mas quando eu estava a escrever e ele se pôs num canto a cortar laranjas ou tangerinas, não me lembro, com um canivete, depois é que eu me lembrei que o meu avô fazia isso quase todas as tardes. O meu avô, de parte de pai, de parte de mãe não o conheci. E aí eu vi que é isso, estás a ver? É como também o António estava a dizer há bocado. Somos de onde somos, mas as histórias estão dentro de nós e habitam-nos, e há um dia em que elas brotam, não é? É só preciso a combinação estar certa, e se o avô tiver a aparecer com as suas laranjas e com o seu canivete, aparece. Agora, se serve literariamente, não vou pôr lá só porque é o meu avô. Mas acho que é um avô tranquilo que apareceu ali. Tu referiste aí duas coisas que me interessam. Por um lado, essa coisa de criares um avô e de repente perceberes que não estavas a criar, no fundo, estavas a ir buscar alguém que tinhas em ti, não é verdade? E depois falaste aí da questão da palavra pai, e isso fez-me lembrar também, eu aqui há uns anos, em 2017, tive a oportunidade de entrevistar o teu pai, o Júlio de Almeida, quando ele esteve nas correntes de escritas a lançar o seu livro, o Vai com Deus, SARL. Um livro bastante interessante, bastante engraçado e com uma perspectiva inteligente, crítica e inteligente. Lá está, não há como fugir a toda a questão de Angola e um pouco daquilo que falámos há pouco. Mas o que eu gostava de te perguntar é, tu, conhecendo o autor, pegando nesta história do avô, não é? Da mesma forma que inventaste um avô e de repente percebeste
que estavas a lidar com um avô que já existia, só faltava passá-lo ao papel. Tendo tu o conhecimento privilegiado, obviamente, sobre o autor do livro, do Vai com Deus SARL, com que olhos é que leste aquele livro? Que é um livro cheio de segundos sentidos, de metáforas, de piscadelas de olho. Sim, li numa fase anterior, ainda o livro não tinha saído. Para mim foi uma surpresa. O primeiro, o segundo eu sabia que ele estava a escrever e estava a acompanhar. Vai sair agora um outro livro dele. Mas o primeiro, eu no princípio não sabia. Eu não estava cá, estudava fora, e encontrando, ele dizia-me que estava a escrever. Foi uma surpresa boa e é a mesma coisa. Há detalhes, claro, que não interessa, porque estão ali no livro e são revelados, mas eu, claro, consigo ver pontos entre os personagens, não só os personagens, enfim, mais próximos dele, como alguns personagens, ele costuma fazer isso com alguma facilidade. Ele vai buscar personagens aqui da história local e insere nessas obras. Para um angolano, creio que se torna mais evidente quem são as pessoas, não é? Para quem não é, não perde. Outra nota que eu queria te dizer aqui, não fiques atrapalhado, foi que o meu pai disse-me que essa tua entrevista que lhe fizeste sobre o Vai com Deus foi uma das melhores entrevistas que lhe fizeram, com questões que nunca lhe tinham sido colocadas. Portanto, o senhor João está de parabéns. Ok, sim senhora. É verdade, ele disse isto. Diz uma coisa, tu és o elemento mais novo da União dos Escritores Angolanos. Eu acredito que já não. Há muitos Já anos não. que já não. Deve haver aí, já deve haver, eu estou com 40 e tais, acredito que haja aí um gajo de 25, 28 ou 30 que tenha da idade do António, mais ou menos, 28, vá. João, eu queria te dizer uma coisa. Viste uma coisa bonita que o António disse há bocado? O António disse, eu quando estou a escrever, sou como o meu avô, ou uma coisa assim. Eu queria perceber isso, António. Por que tu disseste, como era o teu avô, que quando tu dizes, estou a fazer como fazia o meu avô. O que é que estás a fazer ao escrever que o teu avô também fez? Eu penso, isto é a minha metáfora. Eu penso que o avô. Chega-te um pouco à frente, António, desculpa. Chega-te Sim. Olha, exatamente. o avô, digamos que é o que está para trás de nós, não é? O que te antecede. E tu também has de ser avô. Então tu queres deixar a tua marca do que tu fizeres, do que tu quiseres, vais querer deixar a tua marca. Quando não seja, deixas ficar a marca do teu sangue. Então, se tu fores artista, tiveres a sorte de ser artista, vais deixar um quadro, vais deixar uma cantiga, vais deixar uma ponte, vais deixar, e no meu caso, eu queria deixar uma ou duas histórias que eles lessem. E portanto, é a prioridade, o deixar ficar as coisas. Será uma forma um bocado, enfim, que eu penso assim, mas é o que eu penso, no fundo, porque nós precisamos da memória. E a memória é fundamental. Nós passamos a vida a falar e a usar a memória. Porque nós não temos presente, como tu sabes. Nós temos o futuro, não sabemos como é que vai ser, mas sabemos como é que foi o passado. E passamos a vida a olhar para o passado. Não quer dizer que passamos a vida a chorar o passado, ou a glorificar o passado. Não. Nós somos o produto do passado. E estamos aqui agora e vamos também fazer o nosso presente, que daqui a um bocadinho já é passado. No fundo é essa a minha ideia. É verdade. O nosso presente é continuamente passado. Não é? Já foi, claro. Exatamente. Já foi. Havia até aquela história que o Onésimo contava, não é? Do coelho que disse para a coelha, vai ser tão bom, não foi? Já foi. Exatamente. Ou aquela dos dois tomates, não é? Que estavam na rua. Tem cuidado. Olha, já passou. Então. Ora bem, vamos aqui a um outro aspecto. Acaba de sair um livro absolutamente magnífico. Uma antologia de poesia angolana que eu não resisto a falar aqui. Até porque, primeiro, porque é um livro completíssimo. Segundo, porque é um livro muito bonito,
como objeto. Um extremo bom gosto. Passa publicidade de uma edição da Guerra e Paz, mas vale bem essa publicidade. Chama-se Entre a Lua, o Caos e o Silêncio, a Flor. É uma organização da responsabilidade de Irene Guerra Marques e Carlos Ferreira. Estamos aqui a ver a capa. É um livro de alguma dimensão e permitam-me fazer o gosto ao dedo e ler-vos o seguinte. Lágrima é uma sensação que escorrega. Mundo está seco de coisas e trata sensações. Assim, a lágrima presta-se a desressequir o mundo, porque mundo está duro. Mundo está a pedinchar molhadezas que só o amor tem num bolso. Mundo está ainda grande e tão pequenino já. Lágrima, afinal, é uma carinhosa correção do mundo e tem pontos com a amizade, porque sinónimo sincero de amizade é celebração. Assim mesmo, ela, úmida, bem úmida. Este é um dos poemas com que o Onjaki contribui para esta maravilhosa antologia. Onjaki, quando te aventuras pela poesia, há alguma diferença, certamente, entre o Onjaki ficcionista e o Onjaki poeta? Sim, eu tenho, por alguma razão, que talvez o António me possa explicar, porque tem mais estrada, eu tenho muita dificuldade eu ia dizer de me assumir como poeta, mas mais ainda tenho dificuldade de assumir a minha poesia. E digo isso com toda a abertura possível, que é mais difícil, eu gosto mais de escrever contos. Se me chamassem à polícia ou ao tribunal, eu preferia responder pela minha prosa e não pela minha poesia. Sinto-me um pouco mais inseguro. Mas também passei a relativizar um bocado as coisas e a achar que Claro. Não é preciso ser o melhor poeta do mundo, é preciso ser honesto com a poesia que faço, com os meus leitores e com o meu coração. E a partir daí fiquei mais descansado, já não estou a pensar, penso em honestidade e em não publicar maus poemas. Agora, um poeta para mim é o Rui Duarte Carvalho, é a Ana Paula Tavares, a Sofia, Manuel de Barros, são outros, a Noémia, de Moçambique, não é? Mas tudo bem, faço os meus pequenos gatafunhos, digamos assim. Acho curioso tu usares aí o termo honestidade, tal e qual como o António falava há pouco. É a prova que há aqui vários fatores que vos unem, não é verdade? Ora bem, aqui, António, aqui há uns anos tu publicaste um livro, creio que foi o teu primeiro livro, A Aldeia das Flores, que era um livro que falava muito sobre as questões ambientais, os problemas do ambiente, muito antes disso, passa a expressão, estar na moda, não é? Volto um bocadinho à questão de há bocado. Apesar de, sim senhor, isso ser escrito com a tal honestidade e entrega, mas se tens alguma preocupação nos temas de trazer para cima da mesa alguma coisa que achas que é importante crianças, leitores de certas idades entrarem em contacto com esses temas? Olha, João, mais outra aí que está ao lado. É que eu não me assumo ambientalista, nem nada disso. Quer dizer, Não, claro. eu faço parte da natureza. Eu vivo no meio da natureza, faço parte da natureza. Eu sou incapaz de fazer mal a um pássaro, não é? Eu isso não consigo. Faço parte da natureza. E esse livro, tinha eu 20 anos, quando escrevi esse livro. E a ideia foi, a ideia de uma terra, uma terra muito atrasada e que vai aparecer lá e que tem um rio muito bom com trutas, acho que as trutas só vivem em água bastante oxigenada, não é? Então vai-se fazer uma grande fábrica, a fábrica vai dar imenso trabalho, vai haver muito trabalho e as pessoas vão ficar muito felizes. Só que depois faço a fábrica e as trutas desaparecem.
E depois é grande problema, faça a fábrica, não se faz a fábrica, quem é que não faz? E foi essa a perspectiva que fez. E tem piada, estás a fazer essa pergunta hoje, porque ontem uma escola leu, todos os meninos do quinto ano leram a Aldeia das Flores. Eu fiquei muito contente e muito admirado como é que eles foram ler um livro que já foi escrito há 40 anos, não é? Há 42 anos. Quer dizer, foi há mais. Só foi publicado em 1969, porque nessa altura nós tínhamos que esperar que os livros fossem publicados, não é? Que não dava tempo. Portanto, mas eu fiz aquilo de uma forma, digamos que inconsciente, foi ir pela história, contar a história, não é? Faz-me um bocado de confusão as pessoas andarem aos gritos, a dizerem que temos que salvar o planeta, não sei o que mais. Não, faz a tua parte, quer dizer, não sujes, não faz a tua parte, se tu fizeres a tua parte, já está bom, já está bom. Essa é a ideia que eu tenho. Eu, se calhar, estou a dizer asneiras, mas pronto, mas isso é o que eu penso. Não me vou sujar o chão, pá, das coisas para o lixo. Faço o melhor que sei. Vou para o lixo, faço tudo o que me mandam fazer. Não tenho essa ideia de coisa. Mas talvez por eu não ser um homem de cidade, não é? Tenha uma forma de ver as coisas diferentes, não é? Ainda tenho a sorte de ver as andorinhas. Lá voltamos à tal especificidade que eu falava. Exatamente. Não é? Ainda tenho a sorte de ver as andorinhas todos os anos a aparecer e irem direitinhas. Não sei como é que elas têm um GPS tão bem feito. Ou vai lá ter ao mesmo ninho. Como é que é possível? Mas é verdade. Isso é extraordinário. Não é? Tu falavas há pouco de quando foste professor, tu de facto já percorres o país e não só há muitos, muitos anos. Não é? E com muitas voltas, É verdade. Aliás, nós temos aqui uma prova que eu vou pedir para mostrarem, para demonstrar que de facto não estamos a inventar, e para também o António Mota, que está a falar connosco, recordar-se de um outro António Mota e até mostrá-lo a quem não conheça. Olha, Carlos Correia. Este senhor Recordas desta ocasião? Sabes que este senhor de bigode, esta fotografia, olha, não, tu fizeste muito bem feito, João. Esta fotografia, isto para mim foi uma coisa muito importante. Foi a primeira vez que se fez a nível da televisão, da RTP, um programa sobre autores que escreviam para crianças e jovens. E eu fui, na altura, foram entrevistados, sei lá, a Maria Alberta Menezes, o António Torrado, eu não quero, são vários, agora não me lembro de todos, muitos, e o mais novo deles todos é este que aí está, coitadinho, de bigodinho, que era eu. E aquele senhor que está ao lado é o grande Carlos Correia, não é? Depois, mais tarde, ligado às informáticas, essas coisas todas. Se não estou em erro, isto é o senhor António Mota de 1985. Imagina. Há umas semanitas, portanto. Há umas semanitas. Mas para onde já aqui não se ficar a rir, também temos aqui a respectiva máquina do tempo. Claro, então. Isto tem de haver igualdade. Vamos lá. Costuma dizer, não é? Portanto, apesar da diferença de idades, também já andas nisto há algum tempo. Máquina do tempo. Boa. Recordavas-te deste Isso foi uma entrevista qualquer aqui em Angola, não? Acho eu, pá. Ainda tinha cabelo. Tá boa essa. Não sei onde é que foi, pá. 20 e poucos anos. Sim, 23, 22 por aí, sim. Exatamente. Bom, mas ainda tem. Muito bem. Já usava os óculos, já reparaste? Não, entretanto. Os óculos às vezes tenho, às vezes não tenho. Eles estão aqui, olha. Entretanto, já os tirei e já tive que pôr, quando chegou a vista cansada dos 40, já os pus outra vez. Também tenho. Mas eu tinha saudades dos óculos, dos anos que andei. Não tinha nenhuma. Eu era míope, pá, horrivelmente míope, não via nada. E depois fiz a operação aos olhos, foi espetacular. Eu consegui seguir as férias dos mais
com os olhos assim Mota, operados. quando Isso. fizeste a operação aos olhos, começaste a escrever melhor ou continuaste a escrever Não, mal? continua na minha. Não é por aí, João, não é por aí. Não é por aí, não. Não é por aí, não, senhora. Nós não podemos ir muito mais além deste tempo, mas queria Sim. só fazer-te uma pergunta, onde já aqui, tu já o disseste várias vezes, já explicaste várias vezes, mas muita gente que nos está a ver agora, possivelmente não. Tu assinas os teus livros como Ondjaki, o teu nome não é realmente Ondjaki, não é? Tu chamas Ndalo de Almeida, certo? Uhum. Sim. Queres-nos Eu explicar normalmente não muito... uso. Exato. Queres-nos explicar muito rapidamente o porquê de Ondjaki? Sim, eu vou explicar, mas depois de eu explicar, tu não podes fazer mais nenhum comentário sobre isto. Não faço. Não farei. A minha mãe tinha decidido que eu ia me chamar Ndalo, que é esse nome que depois acabou por ser e tal. Mas estava a minha mãe grávida, quase a ter o bebê, que era eu, e encontrou-se com o António Mota. E o António Mota disse: "Oh, minha senhora, não faça isso. Esse rapaz que tem aí vai ser um escritor. E o nome que lhe fica bem é Ondjaki." Epá, a minha mãe ouviu aquilo e tal, disse: "Olha, pelo simples não vou reservar aqui esse nome." E reservou Ondjaki. Quando eu comecei a escrever e tal, não sei o quê, pronto, diz: "Olha, o António Mota disse, tu vais te chamar Ondjaki." E eu adotei esse pseudónimo no ano de 2000, quando publiquei o primeiro livro de poesia. Mas lá está, voltando à questão de há pouco da linguagem e das diversas linguagens que coexistem, tu também já nos alertaste, onde já aqui, creio que é uma palavra umbundo, certo? Pelo que eu pude perceber, mas que em outra língua angolana terá um segundo significado. Sim, mas sabes, isso também é história, porque quando a gente fala com pessoas que sabem umbundo, Estamos eu aqui para pergunto falar sempre de o que é histórias. Ondjaki, e eles dizem: olha, é traquina, malandro, irrequieto e tal. Outros relacionam com... Ondjaki, ele é usado em umbundo mais para classificar, não é um nome. A minha mãe gostou desse som, Ondjaki, e atribuiu-me esse nome, e depois não era para ser, e depois quando comecei a escrever foi para ser. Mas é basicamente isso, entre o malandro e irrequieto que não para, um casucoteiro, como se diria num outro termo aqui angolano. Mas não há uma alusão morfológica. Não necessariamente, não necessariamente. Há Oh, variantes que apontam na zona índica do continente, ali vai para Maputo, eles fazem outro tipo de interpretações. Mas isso são bocas terríveis daqueles meus irmãos ali exato. de São as Moçambique, que estão chamadas sempre vozes a da tentar reação, é caso meter para dizer. farpas. João, São os farposos, esses moçambicanos. João, já que estamos em marés de nomes, quando eu decidi escrevi a minha história, portanto, a Aldeia das Flores, e queria nome, eu queria, também não queria nome, eu queria outro nome. Sabes qual era o nome que eu queria, o meu nome literário? Sim. Escuta este, Manuel Pragal. Manuel Pragal. E Ilse Loza disse-me assim: olha, deixe dessas coisas, continua com o António Mota, que está muito bem, por que quer ser Manuel Pragal? Pronto. E acabou. Eu usava Manuel Pragal para os pseudónimos, para os concursos. Realmente. Para os concursos. E qual é? É Manuel Pragal ou Pagal? Pragal. Manuel Pragal. Não sei porquê. E tem um jeito isto. Manuel Pragal. Mas pronto, como sabem, todos aqueles que vos leem fizeram as melhores opções, quer um, quer outro, em relação aos nomes que escolheram. Os livros falam por si. Ora bem, como já perceberam, esta modalidade de conversas pela internet também tem as suas surpresas e a sua magia. Estávamos nós de saída e eis não quando. O nosso camarada António Torres estava de entrada. Fantástico. É assim a vida. António, bem-vindo ao nosso convívio. Prazer todo meu, rever você, rever o Ondjaki e conhecer Antônio Mota. Quer dizer, é de facto um gosto tê-lo aqui à conversa. António. Meu xará, Antônio Mota. Não sei se vocês aí dizem xará. Né? Tenho o prazer de estar perante 3 grandes contadores de histórias. E começava precisamente por essa questão do contar histórias. O António Torres diz, a dada altura, numa entrevista,
Meu estilo começa na infância, no sertão, ou seja, na cultura popular que vem da literatura de cordel, das lendas de um povo, dos cânticos religiosos e profanos, das festas populares. Venho de um mundo de contadores de história e isso formatou o meu imaginário. É curioso porque, embora o António seja uma pessoa de elevado gabarito intelectual, membro da Academia de Letras, reconhecidíssimo e muito justamente no mundo académico, reconhecido e condecorado em França, com traduções um pouco por toda a Europa e em várias partes do mundo. No entanto, diz esta coisa fabulosa: a minha raiz, o meu ponto de partida são os contadores populares, são as histórias tradicionais. Como é que se faz esta ponte entre a oralidade, os contadores de histórias, e uma escrita como a sua, que tem a influência da psicanálise, da psicologia, do nouveau roman, do que poderia haver de mais erudito? Bom, boa tarde a todos. Mil desculpas novamente por essa gafe que eu cometi terrível, né? Olha que eu estou acostumado com uma live atrás da outra e dessa vez eu me enrolei mesmo. Eu renovo aqui minha alegria de estar numa mesa com o Djac, que já estivemos em uma na Universidade do Porto, em 2008, e renovo também aqui o meu prazer de conhecer o meu xará Antônio Mota, né? Ora, eu venho de um mundo agrário e ágrafo, mas o melhor lugar para um escritor ter nascido, porque tínhamos que reinventar o mundo naquele mundo. E esse mundo nos chegava através da cultura oral, quer dizer, dos cantadores, das tertúlias, onde se contava e cantava muita história para fugir do medo da noite. A noite povoada. Quem conhece o campo sabe que as noites rurais são cercadas de medo, de fantasmas, de histórias do povo do outro mundo, né? Se tem muito medo do povo do outro mundo. Mas aí naquele lugar no sertão da Bahia, tão esquecido nos confins do tempo, chegou uma professora para dar aulas. E essa professora tinha um método infalível da leitura em voz alta. Então, foi um encanto. Meu encanto com minha questão com a literatura foi um caso de amor à primeira leitura dos poetas, dos prosadores, leitura em voz alta praticamente todo dia. E eu fiquei impregnado por essas duas escolas, a do povo, digamos, a popular e a erudita. Foi assim uma coisa que nasceu praticamente juntas, né? Foi primeiro a popular, depois chegou a erudita que se juntou. E daí eu saí pelo mundo, fui jornalista, fui estudar numa cidade maior, fui jornalista em Salvador, na Bahia, entrei para o Jornal da Bahia muito jovem, e de lá fiquei um ano e fui para São Paulo, entrei num grande jornal, e o jornal foi a minha escola, né? Eu tive duas escolas na vida. Depois dessas escolas da infância, eu tive duas grandes escolas, que foi o jornalismo e a publicidade. Exatamente. Quer dizer, o jornalismo me ensinou a ver o mundo e a publicidade me ensinou a contar isso rapidinho, bem rápido. E aos 24 anos eu fui para Portugal, fui publicitário aí em Lisboa e no Porto, e tive a bendita sorte de conhecer um grande poeta, Alexandre O'Neill, no meu primeiro dia de Lisboa, que foi outra grande escola. O O'Neill ele era publicitário que nem eu. Aliás, aí em Portugal, quase todos os escritores eram publicitários. Então, eu conheci Cardoso Pires, que era publicitário, conheci Urbano Tavares Rodrigues, que era publicitário, o Luís Cital Monteiro, o grande dramaturgo. Um grande escritor. E os cineastas todos, eu convivi com eles por causa da publicidade. O Fernando Lopes, que foi um grande querido amigo, o José Fonseca e Costa,
O Paulo Rocha não foi publicitário, mas ficou muito meu amigo, a partir da filmagem do Porto, ao Porto, falar português correto, estava ao Porto, e o protagonista da história era um ator brasileiro, meu amigo, Geraldo Del Rey, que tinha feito muito sucesso no filme do Glauber Rocha, O Deus e o Diabo na Terra do Sol, e por isso o Paulo Rocha o contratou para fazer Mudar de Vida, que foi rodado em Furadouro, Ovar, bem perto do Porto. E todo fim de semana o Geraldo e a mulher dele, a Tânia, iam me buscar ao Porto para passar o fim de semana com a equipe da filmagem. Ele contracenava com a bela de uma atriz chamada Isabel Ruth. E também conheci um grande ator do Porto, João Guedes, que ficou muito meu amigo. João Guedes tinha uma memória fantástica, era capaz de citar todo de memória o Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. Era uma coisa inacreditável. A João memória Guedes, do ator. pai do Francisco Guedes, um dos fundadores das correntes de escritas. E pai da E da Paula Guedes. Da Paulinha, que eu conheci menina. Eu conheci os dois meninos, passei Natal na casa deles. Eles moravam em Matozinhos, né? Então foi isso. Somou o sertão com a capital, com Salvador, São Paulo, Lisboa, Porto, e até um dia chegar a Paris querendo saber se Scott Fitzgerald e Hemingway ainda estavam no Café de Flore ou no Closerie de Lilás, e ao chegar lá, nem nada do fantasma deles, e tive que me voltar mesmo, foi para a literatura de Portugal e do meu país, e esse foi um grande aprendizado. Morar em Portugal foi outra escola fantástica, esses 3 anos, e minhas voltas lá. Eu vejo que a literatura de língua portuguesa vai muito bem, obrigado, ela tem se fortalecido muito, e tem uma acolhida muito boa no Brasil, onde Jaca testemunha disso, onde Jaca testemunha que os novos autores lusófonos têm uma recepção, têm um lugar muito especial aqui no nosso país. E, por outro lado, eu tenho ultimamente, graças a pessoas como João Morales, que foi um dos meus descobridores nas correntes de escrita de 2016. Exato, nós conhecemos em 2016, quando o António veio apresentar às correntes escritas o seu livro Essa Terra, que é de facto o eixo central, não é, de uma trilogia que é, por sua vez, uma das peças, vá lá, principais de todo o puzzle literário que é a obra do António Torres. Não é? Este livro, Essa Terra, desempenha um papel importante. Há quem fale, por exemplo, do Pedro Páramo, quando fala deste livro. Há, de facto, alguns pontos de contacto. Eu tenho... Um dia, eu tive o prazer de receber o Ron Ruff em minha casa. Ele me trouxe uma edição ilustrada pelo filho dele, do Pedro Páramo, e tem uma dedicatória linda feita por ele. E eu fui escolhido pelo cônsul do México, no Rio de Janeiro, para ser o apresentador dele numa conferência que ele fez na Maison de France. E foi fantástico isso. Foi fantástico, João, esse encontro com... O António Torres, a quem o Jorge Amado designou com o bonito nome de um senhor ficcionista. Jorge Amado, esse que tem um episódio que junta o lançamento de um livro do António Torres no mesmo dia em que o Jorge Amado lançava um livro seu também, não é? O Teresa Batista, Cansada da Guerra. Recordas desse episódio? Foi em São Paulo. Foi o seguinte, o jornal Estado de São Paulo fez uma página com os 2 lançamentos, na base do Baiano Velho, consagrado, e o Baiano Novo, estreante. E o Jorge Amado ficou muito sensibilizado com aquilo, passou no meu lançamento antes de ir ao dele. Não me encontrando, eu ainda não tinha chegado, eu morava no Rio na época, e ele comprou meu livro e deixou pedindo um autógrafo. E ao pessoal da livraria deixou o endereço do hotel para que mandasse um livro.
e deixou um bilhete para mim com o endereço dele na Bahia, com o telefone e tudo, para que eu o procurasse quando eu fosse lá. Mas eu fiquei muito emocionado e depois escrevi para ele, dando meu endereço, etc. E ele rapidamente veio ao Rio de Janeiro e me procurou. Me ligou às 6 horas da manhã. Antônio, te acordei? Eu disse, aqui é Jorge. Eu disse, de jeito nenhum, Jorge. Eu nasci na roça, estou acostumado a acordar cedo. Ora, se eu ia dizer para ele que ele tinha me acordado, né? Mas, e aí começou uma relação realmente muito boa. Eu tive uma estreia muito feliz, saiu até isso escrito pelo Agnaldo Silva, hoje um telenovelista, teledramaturgo, muito famoso. E, na época, a primeira resenha foi dele, a primeira recensão foi dele, e dizia isso, que era uma estreia muito feliz. E muitos escritores me procuraram, além do Jorge Amado. Cardoso Pires me mandou uma carta lindíssima que eu guardo até hoje, até está publicada na última edição do Um Cão Voando para a Lua, foi esse livro de estreia. E é um livro urbaníssimo, por sinal, né? Mas foi uma coisa assim fantástica. E a minha relação com os escritores portugueses também tem sido muito boa. Tive um encontro em Sófia, na Bulgária, com o Urbano Tavares Rodrigues. Foi um encontro já nos estertores do Bloco Socialista. Teve um congresso com 150 escritores de todo mundo. De Portugal tinha 2, que era Fernando Namora e o Urbano Tavares Rodrigues. E foi uma relação muito boa. O Ranulfo estava presente e falou muito a meu respeito nesse congresso. O Urbano também, de maneira que quando eu fui falar já estava muito bem apresentado pelo México e por Portugal. Foi uma coisa Aliás, assim, o António tem desenvolvido uma relação muito estreita com os maiores escritores portugueses. Tem, por exemplo, uma história muito divertida com o José Saramago, se bem me recordo, de quando lhe anunciou um prémio. Foi no Prêmio Camões, eu participei do júri. Aliás, fui eu o relator da proposta Exatamente. brasileira, porque aquele ano era para Portugal. Essa história é deliciosa, sim. O júri era o Afonso Romão de Santana, poeta, que onde já conhece, certamente, era presidente da Biblioteca Nacional. O Márcio Souza, o grande escritor da Amazônia, o grande romancista, muito meu amigo. Aliás, eu fui à Bulgária com ele. E no avião nós combinamos o seguinte: o prêmio, quando sai para um brasileiro, tem muita repercussão aqui no Brasil. Agora, tem saído para grandes nomes de Portugal que não repercute aqui. Por exemplo, Vigílio Ferreira não tinha tido repercussão. O prêmio precisa de um nome que dê uma grande repercussão no Brasil. Aí chegamos a uma conclusão unânime que esse nome era o Saramago, porque o Saramago era talvez até mais brasileiro do que português do ponto de vista do mercado. Ele tinha um grande mercado no Brasil. Ele era confundido com... Era mais do que nós. Ele vendia muito mais do que qualquer um de nós. E aí, pronto, quando chegou a reunião do júri, foi no Hotel Tivoli, e estava o Urbano Tavares Rodrigues, o Carlos Reis, o Carlos Reis, que na época era pró-reitor da Universidade de Coimbra, e o Afonso me pediu para ser o relator da proposta, e eu apresentei dizendo o seguinte: eu fico dividido entre 2 nomes. O meu coração pediria para votar no José Cardoso Pires, mas tem essa questão, e levantei toda a questão. E o Urbano foi o primeiro a falar, disse: eu te sigo, porque eu também votaria no Cardoso Pires, mas vejo que teu argumento é imbatível. O nome para o prêmio, nesse momento, é o Saramago. Não durou mais do que 10 minutos. Aí toca todo mundo a falar, ligar para Lancelotti para falar com o Saramago. Quando chegou a minha vez, ele disse para mim assim: Antônio, eu estou a me sentir num altar de Deus. Aí eu disse: é, Zé? Ele disse: eu disse: até tu, um comunista? Então, ouças. E cantei: Introiba d'altari dei, ad Deo que letificat juventutem meam. Aí ele diz assim: tu sabes, opa, tu sabes
como aprendeste? Aí eu disse, eu fui coroinha, eu fui sacristão, homem, na minha terra. Foi essa a história. É fantástico. Diz, João, Jacques. deixa-me fazer uma Diz, pergunta claro, ao claro que sim. António. Claro que sim. António, se já foi coroinha, que é o termo para o ajudante, não é? Quando são crianças, o que é que o António ainda não foi e gostaria de ter sido, António? Trompetista. O António é um trompetista. O António é um grande melómano e ouvinte de jazz, que eu sei que já falámos sobre isso. Não, eu gostaria, como disse António Caetano gosta Veloso, de Chet Baker? Miles Davis em primeiro lugar, Chet Baker em segundo lugar. Né? É ao Não, contrário, antes do Chet- António. Vamos lá, quem antes? Antes do Miles, quem? É? Antes do Miles, quem? Não, Miles em primeiro lugar. Depois do Miles, Dizzy Gillespie. Depois do Dizzy Gillespie, Chet Baker. Né? Chet Baker. Ele faz parte do elenco. Agora, é o seguinte, Caetano Veloso diz numa música como é bom poder tocar um instrumento. Ele me matou, porque eu tenho a impressão que eu escrevo exatamente por não saber tocar um instrumento. Se eu soubesse tocar piano como Tom Jobim, que parece que tocava com 2 dedos, ou suprassumo do suprassumo, Thelonious Monk, né? Oh, Né? um mestre, um mestre. Ou se eu soubesse tocar um trompete, como qualquer um desses 3 aí que nós citamos, um saxofone, nem precisa ser um Charlie Parker, bastava ser um Johnny Coltrane, já estava de bom tamanho. Né? É fácil de entender para qualquer apreciador de jazz essa afinidade entre o António Torres e o jazz. O António Torres é o académico mais descontraído que eu conheço, o erudito menos pedante que existe à face da Terra, digo frontalmente. Já assisti a conferências, por exemplo, do António Torres em locais como a Fundação Carlos Gulbenkian, e é muito pouco habitual. O António é desde 2014, é membro da Academia Brasileira de Letras. Nós temos aqui uma imagem que eu pedia para pôr, que gostaria de mostrar, e quando eu estava a preparar as coisas percebi que ele ocupa, isto é a imagem de quando o discurso de ascensão, chamemos assim, à cadeira 23, cujo patrono é José de Alencar, o primeiro ocupante foi Machado de Assis e durante 40 anos pertenceu, nem mais nem menos, já falámos aqui dele, a Jorge Machado. Jorge Amado. Jorge Amado, perdão. Jorge Machado. Jorge Amado, exato. Esta coisa da Academia de Letras no Brasil tem uma carga simbólica. Esta coisa das cadeiras numeradas, de terem pertencido a fulano, a Beltrano, tem um peso que eu não conheço em mais nenhuma realidade literária, não é verdade? Ela é o modelo da Academia Brasileira, é da Academia Francesa. Segue o mesmo ritual, a mesma, digamos, a coisa institucional tem a mesma inspiração, foi da Academia Francesa, sem comparar. Por exemplo, eu tenho um amigo que é da Academia Francesa, que é o Jean-Christophe Ruffin, o autor de Rouge Brasil, publicada em Portugal como Pau Brasil e aqui no Brasil como Vermelho Brasil, que é um grande querido amigo, e ele ocupa, não me lembro a cadeira dele, mas ele é o 20º ocupante. Veja a idade dessa academia. Eu sou o 8º da mais do que centenária Academia Brasileira. E também pertenço à Academia de Letras da Bahia, onde ocupo a cadeira 9, que pertenceu ao João Ubaldo Ribeiro, meu querido amigo, que me chamava de compadre. E também pertenço à Academia Petropolitana de Letras e sou sócio correspondente lusófono na classe de letras da Academia de Ciências de Lisboa, onde ainda não fui. Preciso ir lá assistir a uma sessão, me apresentar.
Ainda não fui, mas fui eleito para essa. Quer dizer, depois que entrei para a Academia Brasileira de Letras, já estou na 4ª academia. É um excesso e é um problema, porque não dá para participar de todas, né? A Academia Brasileira me dá muito trabalho, né? Eu estou na diretoria esse ano, sou o primeiro secretário, tenho que organizar os eventos. Agora mesmo eu estou com um ciclo de podcasts que no mês passado teve muito sucesso sobre como e por que ler os clássicos nas escolas, que é uma coisa muito discutida aqui no Brasil e fez muito sucesso, só feito por acadêmicos. Normalmente esses ciclos de palestra de gente de fora, mescla gente de fora acadêmica, mas com a pandemia estamos trabalhando só com acadêmicos. E nesse momento há um ciclo que eu estou a coordenar, chamado Meninos Eu Li, que é pegando os acadêmicos para falar do que estão a ler no momento e qual a relação dessas leituras com o tempo que estamos vivendo, né? Qual a relação? Que lições essas leituras trazem para esse tempo em suspenso que estamos vivendo, a contar ausências, e sem saber até onde vamos com isso, né? Aqui no Brasil a coisa está muito séria, está muito preocupante. Vivemos uma pandemia e um pandemônio ao mesmo tempo, né? Uma pandemia e um pandemônio político. Essa coisa está muito grave. É verdade. São tempos, como dizia uma antiga maldição, são tempos interessantes, com tudo o que isso implica. Meus caros, estaríamos aqui horas e horas, como imaginam. Vocês são fantásticos contadores de histórias. Toda a gente o sabe, e quem não sabe tem a oportunidade de descobrir, porque os vossos livros estão aí e bem para que o façam. António Torres, o homem que assina as suas dedicatórias, ora como velho índio das letras, ora como velho corsário das letras, onde já aqui o grande investigador de Pirilampos. É sempre um gosto rever-vos. Foi de facto uma maravilha. Rever-vos e reaver-vos, não foi gralha. É mesmo isso que eu queria dizer. Conto convosco, como dizia José Mário Branco, para isto e para o resto. Conto convosco daqui para a frente. E agora sim, encerramos esta sessão. Já sabem, mantém-se a promessa. Até sábado estaremos por aqui com o Livros Oeste. Aos meus convidados, mais uma vez, nunca será demais o meu obrigado pela sua disponibilidade e colaboração com esta iniciativa. Até sempre, e cada um por si, vamos todos descobrir, afinal, quantas histórias cabem numa história. Nunca descobriremos. Dia de Fusli, ou és vrus de lirari, valu.